Estava por Ah, sim. Não sei se a Jéssica está aí hoje, ela fez da outra vez, ficou ótimo. A Jéssica está trabalhando nessa parte da imagem, né, do nosso grupo também, está ficando muito bacana o trabalho dela. Não sei se hoje ela está aí, mas, nossa, ela é muito ágil, muito disponível, a menina muito bacana. Muito bem. Boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer aí de ter a presença da professora doutora Daiana Zanelato dos Anjos, que vai estar discutindo aí aspectos da tese de doutorado, né? Com o título aí, tem um aluno cego, e agora? Elementos semicognitivos para aprendizagem matemática. Eu conversando um pouquinho com a Daiana, né? Sobre a maneira como ela gostaria de conduzir aí a apresentação, ela me colocou que vai estar partindo de alguns slides e permitindo a interlocução a partir de qualquer momento que alguém desejar. Então, eu vou, até se alguém quiser alguma pergunta via chat e fizer, aí eu aviso você, Daiana, e para você poder responder. Pode ser assim? Sim, sim, pode ser, E se professor. alguém Eu não quiser estou ligar vendo o ninguém. microfone e fazer as interlocuções, fique à vontade. Certamente eu tenho algumas perguntas, né, até de curiosidade, caso você não toque. Eu acabei separando algumas. Que bom. E aí eu vou fazer no final, tá, Daiana? Tá certo. Ok? Então, Ok. agradeço imensamente aí a sua disponibilidade em participar e fique à vontade. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor pelo convite, pela possibilidade de vir até aqui, fazer parte do grupo nessa tarde e apresentar um pouco do meu trabalho, né, um pouco dessa trajetória que eu tenho, que nesse tema já dura 12 anos. Então, o meu nome é Daiana Zanelato dos Anjos, eu sou licenciada em matemática pela UFSC e fiz o mestrado e o doutorado no programa de pós-graduação em educação científica e tecnológica pela mesma universidade. E desde o meu trabalho de conclusão de curso, eu venho me perguntando como ensinar a um estudante cego. Então, esse meu título, ele é o começo da minha trajetória e é também parte, né, da minha tese de doutorado e também do capítulo que está lá no livro, no Florilégio, que foi organizado pelo professor Méricles e pela professora Célia. Então, a pergunta, tem um aluno cego e agora? Ela foi feita por mim lá em 2005, quando eu estava cursando a disciplina de Libras, que é a língua brasileira de sinais, e eu ficava me perguntando, tá, se eu tivesse um aluno surdo, como seria ensinar matemática para esse aluno surdo? Mas e se ele fosse cego? Porque a gente tem no nosso imaginário que a matemática ela é uma disciplina muito visual, só visual, né, digamos assim. E aí eu ficava me questionando, como licencianda em matemática, né, aquilo ali se tornou uma problemática para mim, e eu, desde 2005, então, comecei a pensar nesse TCC. O TCC, ele foi apresentado, né, ele foi defendido em 2008, quando eu estava quase concluindo o curso. Daí eu dei uma paradinha, e em 2013 eu comecei o mestrado, e depois logo engatei o doutorado, né, e no mestrado, eu já, na época do TCC, eu me preocupava com a formação de professores. Eu queria saber como teria que ser a formação para ensinar um estudante cego, porque eu não tinha conhecimento nenhum da sala de aula inclusiva, não tinha contato com nenhum aluno cego. No mestrado, a preocupação foi para outro lugar, assim, né? Digamos, a preocupação foi voltada mesmo à aprendizagem, porque concomitante com a minha entrada no mestrado, eu também entrei na sala de aula inclusiva. Eu comecei a lecionar para estudantes cegos que cursavam o 8º e o 9º ano. Então, ali, naquela experiência, eu construí problemas de pesquisa, né, vários problemas, na verdade, muitos deles ainda estão comigo, e aí eu construí, claro, a dissertação, e depois eu levei ainda, né, elementos para continuar no doutorado, e o que eu trago para vocês hoje, então, alguns aspectos, né, da tese, alguns aspectos que a gente pôde levantar, mas muitas perguntas ainda existem, né, ainda me perseguem,
e tanto que o trabalho eu não posso dizer que ele está concluído. Eu e o professor Méricles, que é meu orientador desde lá do TCC, a gente continua investigando, continua pesquisando e com muitas perguntas. Então, esse título, ele é o começo, né, e é a continuidade também do trabalho. Bem, para a gente contextualizar, já que eu uso a teoria do Duval, né, a teoria do Duval, ela é central nesse trabalho, mas ela é acompanhada, algumas outras teorias, elas ajudam também a responder alguns problemas. Eu trago esse primeiro slide aqui, que ele é muito geral. Ele contextualiza o entendimento, a concepção que a gente foi construindo ao longo do tempo sobre a deficiência. E para fazer essa pequena linha do tempo, chamar atenção para 3 pontos aí, 3 momentos históricos, eu fui buscar alguma coisa no Vygotsky, né? O Vygotsky, para quem não sabe, fez o estudo sobre a defectologia lá no começo, no fim do século XIX, começo do século XX, e ele fez uma pequena linha do tempo também, que ele chamou, num primeiro momento, de período místico, que compreende mais ou menos desde a antiguidade até a idade moderna. Esses períodos aí, eles são muito flexíveis, né? A gente colocou assim mais para pontuar, mas não necessariamente a Idade Moderna é no século XVII. Isso aí foi uma coisa mais para pontuar mesmo. Então, Vygotsky chamou esse primeiro período de místico. E místico por quê? Porque nessa época a deficiência ela era considerada uma desgraça. A pessoa cega ou a pessoa surda, ou deficiente físico, qualquer outro, ele era uma pessoa considerada sobrenatural. Isso foi mudando um pouco com a ideia, né, com o entendimento sobre o corpo naquela época, e lá na Idade Média já era considerado um pecado para a pessoa, da pessoa ou para a família que tivesse uma pessoa com deficiência, que nascesse, né, uma pessoa com deficiência. Lá na antiguidade, até as pessoas, elas cometiam infanticídios. As crianças nasciam com algum tipo de deficiência e elas eram mortas, né, consideradas como inúteis, vamos dizer assim. Num segundo momento, que aí a gente já está na Idade Moderna, o Vygotsky chamou de período biológico, e a gente chamou de primeiras mudanças. Primeiras mudanças porque a gente leva em consideração a educação dessas pessoas. Então, nessa Idade Moderna, século XVIII até o XX, mais ou menos, foram construídos, então, institutos que pensavam na educação dessas pessoas, mas ainda nada que pudesse incluir no ensino dito regular, né, no ensino que a gente, nesse sistema único que a gente tem. Então, eu dou como exemplo, já que a gente fala da cegueira, o Instituto Real dos Jovens Cegos, que é lá de Paris, né, em 1791. E nessa época também, nesse grande período aí, foi criado também o sistema Braille, porque Louis Braille, né, ficou cego aos 3 anos de idade e estudou nesse instituto, e usou o que foi chamado de sonografia na época, que era um código de guerra, para fazer uma adaptação e criar o sistema Braille, que é a forma de comunicação, né, das pessoas cegas, comunicação escrita. Num último momento histórico, aí a gente tem a contemporaneidade, né, que o Vygotsky chamou de período sociopsicológico, já pelo que ele estudava também. Eu chamei atenção para 3 conceitos, que foi a normalização, a integração e a inclusão, que a gente começa a perceber lá em 1970, mais ou menos. A normalização é a ideia de fazer com que a pessoa com deficiência, ela chegue o quanto mais perto daquele que é dito normal. Então, a ideia de normalizar, tornar a pessoa mais próxima do normal. A integração é a ideia de apenas integrar essa pessoa. Tem uma classe, eu vou integrar fazendo o quê? Colocando essa pessoa dentro da sala de aula, mas não dando a ela condições para que nada de diferente aconteça. A integração acredita-se que só colocar na sala de aula já é suficiente. E um terceiro momento, que é o que a gente almeja, é a inclusão. Necessariamente, se a gente for pensar na inclusão pelo modelo social da deficiência, que é o que a Política Nacional da Educação Especial considera, a gente teria que, como sociedade, é visto como deficiente, digamos assim, né? É a sociedade que é vista como deficiente, e não a pessoa com deficiência. A gente teria que se preparar
para receber essa pessoa e incluir essa pessoa no nosso sistema, né, como um todo. O que aconteceu nessas ideias aí ao longo do tempo? A gente tem essa ideia, né, de supervalorização da visão, em relação aos outros sentidos, isso é antigo, veio ao longo da história também, e a gente acabou com isso gerando muito preconceito e muita desinformação, tanto que se a gente conversar com alguns professores, eles chegam a dizer que tem medo, né, ou que tem algum tipo, não sabem o que fazer, se chegar um estudante cego, ou se chegar um estudante surdo na sala de aula, porque isso tudo que foi construído ao longo do tempo gerou esse preconceito e também essa desinformação. Bem, só que diante de tudo isso aí, a gente tem, na atualidade, esse fato, né? A inclusão é um fato e é um fato de direito. Se a gente falar, a gente pode falar que no Brasil, que tem uma lei muito consistente em relação a isso, a lei é consistente, né? A prática é outra coisa. Mas tem uma lei bem consistente, a gente pode falar desde a Constituição Federal de 88 até a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, a Lei 13.146, que pensa a pessoa com deficiência como um todo, desde a educação até a mobilidade, a acessibilidade de tudo que ela vai viver, e também, claro, né, pontua detalhes da educação e do sistema que deve ser inclusivo. Se a gente for pensar, então, na deficiência visual só, a gente pode trazer esses números aqui, ó. São 37 milhões de pessoas com deficiência, dados da OMS no mundo inteiro, com deficiência visual, né? A pessoa com deficiência visual tem a classificação entre cegueira e baixa visão. Como é que eu considero uma pessoa, que aspecto que eu levo em consideração para considerar uma pessoa cega? A pessoa é considerada cega levando em consideração a acuidade visual e o campo visual. A acuidade visual, ela é a capacidade que a gente tem de perceber formas. Então, essa acuidade visual, ela tem que ser maior, ela tem que ser menor ou igual a 0,05. Então, vamos supor assim, eu, pessoa que enxergo, eu consigo enxergar a 100 metros, o que uma pessoa com a cegueira vai enxergar a 5 metros. Então, essa é o limite ali que é considerado. Mas, junto com isso, também é considerado o campo visual. O campo visual é a amplitude, é o ângulo de visão, né? Então, na somatória dos dois olhos, a pessoa tem que deveria somar, né, um valor que fosse menor do que 60 graus, a somatória dos dois, né, para ser considerada uma pessoa cega. Caso não, ela é considerada, né, a pessoa com baixa visão. Então, as especificações, né, isso está na política da educação especial, tem as políticas que são estaduais, né, aqui em Santa Catarina a gente tem na política estadual, mas também está na política nacional da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, que inclusive está passando por uma atualização, né, e tem muitos estudos de vários grupos do Brasil preocupados com essa atualização, porque ela parece que caminhando para uma questão mais voltada a trazer esses locais específicos, sabe, para a educação de pessoas com deficiência, e não tão preocupada com esse sistema inclusivo, mas tudo ainda, né, é discutível, né, tá em discussão ainda essa atualização. Se a gente for pensar na educação dessas pessoas cegas e com baixa visão, eu tenho dados do INEP aqui de 2018, que mostram o seguinte: o número de cegos é de 6.295 pessoas, e o número de baixa visão de 74.102. E se a gente for fazer uma análise de anos anteriores, a gente consegue perceber, de 2016 para 2017, um aumento, tanto na cegueira quanto na baixa visão, 2017 para 2018, a mesma situação, um aumento, né, dessas pessoas em classes de ensino regular, ou seja, a gente pode pensar aí se o número de pessoas com cegueira ou com baixa visão está aumentando nas classes, e deve aumentar, né, como que nós, professores, vamos pensar para receber esse estudante em sala de aula e para saber que aspectos levar em consideração, né, para a aprendizagem dele.
Pessoal, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Querem já perguntar alguma coisa? Como é que tá? Por mim, tranquilo. Muito Tudo claro. certo? Tudo certo. Tudo certo Posso, também. posso continuar, então? Sem problemas. Certo. Diante de tudo isso, que contextualiza, né, que vai, digamos assim, para além da teoria do Duval, agora, sim, depois de toda essa ideia aqui bastante geral sobre educação inclusiva, a gente chega na hipótese preliminar da tese, no problema que eu levantei lá quando eu terminei o mestrado e que eu levei como problemática já inicial para o doutorado, né, e que ao formular a tese, ao montar a tese, digamos assim, a gente considerou como problema, como uma hipótese preliminar da tese. Bem, o que a gente pode perceber aqui? Nessa primeira linha, a gente tem uma expressão fracionária em tinta, que se a gente considerar cada caractere dessa expressão, eu vou tentar aqui colocar um ponteirinho para auxiliar. Aqui, cada marca dessa, eu vou chamar de caractere. Então, nessa expressão fracionária, eu tenho 26 caracteres. Quando eu faço a transcrição da tinta para o Braille, eu passo para 39 caracteres. O que são os caracteres em Braille? O Braille, ele é um sistema que considera um caractere como sendo uma pequena matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, um caractere é esse, outro caractere é esse aqui, um outro esse aqui, e assim por diante. Então, quando a gente transcreve da tinta para o Braille, eu passo de 26 para 39 caracteres. E outra coisa que a gente já consegue perceber aí imediatamente é que aqui eu tenho, ela está se apresentando para mim, essa expressão, bidimensionalmente, em 2 linhas, numerador e denominador. E quando eu faço a transcrição, essa bidimensionalidade se perde e ela vira apenas uma linha. Então, isso aqui já é preocupante também, a gente está mudando um significante, a gente está mudando daqui, dessa bidimensionalidade, para tratar uma unidimensionalidade. Então, a gente pensa o seguinte, pensa vocês agora tratando uma expressão fracionária escrita linearmente. Como é que vocês tratariam essa expressão acima, se ela não tivesse bidimensional, se ela tivesse completamente escrita de maneira linear? Linear, que eu quero dizer, é numa linha só. Quando a gente olha globalmente para ela, a gente já consegue ver numerador e denominador e entender isso aí, né? Agora, isso se perde na transcrição para o Braille. Então, nisso aí, nessa pequena percepção dessa problemática aqui, a gente começou a levar em considerações 2 pontos. Primeiro, o número aumentado de caracteres, claro, porque os caracteres vão de 26 para 39, dependendo das expressões e de outras, se a gente estiver trabalhando com outros conteúdos aí em matemática, a gente até dobra o número de caracteres, e contra isso, opondo-se a isso, a gente tinha já como informação que a leitura do estudante cego, da pessoa cega, né, ela é mais lenta e mais cansativa, em até 3 vezes. Poxa, mas se ela é mais lenta e mais cansativa, e o número de caracteres está aumentando, isso pode ser um impacto bem, um complicador, vamos dizer assim, né? E o outro ponto é esse ponto do significado e do significante, que o Duval trouxe lá de Saussure para entender, né, para fazer essa teoria dele e para compreender esse objeto de conhecimento em matemática. Tá acontecendo o que aqui? Está acontecendo uma mudança de forma. A gente está do bidimensional para o unidimensional, e Duval nos diz o seguinte, cada vez que acontece uma mudança de forma, pode acontecer também uma mudança de conteúdo. Esse estudante não estaria trabalhando com o mesmo conteúdo. E aí a gente se perguntou, né, se existe essa mudança de forma da tinta ao Braille, o que pode acontecer sobre o conteúdo? O que isso aí poderia, então, fazer, o que isso aí poderia causar de impacto na aprendizagem, né? Claro, a gente fez essa pergunta
não achando que fosse respondê-la, mas isso aí deu, digamos assim, o primeiro start, né, para a tese. E aí, o que foi feito? Nós fizemos 10 encontros semanais com a estudante cega, depois de 1 ano de acompanhamento, 1 ano e meio de acompanhamento. Nesse 1 ano e meio de acompanhamento, a gente fez uma vez por semana e acompanhou várias problemáticas dela, da sala de aula inclusiva, e dela também com o livro didático. E depois desse 1 ano e meio, nós resolvemos, então, acompanhar a estudante com o livro didático dela. Ela estava cursando, na época, a terceira série do ensino médio, né, e então, eu não era mais professora da sala de aula inclusiva, eu estava trabalhando com ela, então, apenas como pesquisadora mesmo, né, com todas essas questões aí que iam surgindo. Então, esse foi o nosso primeiro impacto, digamos assim, né, com essa linguagem em braille e da forma como ela se apresenta, né. Até aqui tudo bem, gente? Vocês já querem perguntar alguma coisa? Sem problemas, por enquanto. Então, continuando, a gente parte um pouco para a teoria, né? Eu fiz um slide aqui, digamos, único, bem geral da teoria, assim, para a gente perceber o que a gente captou da teoria para tratar alguns pontos, né? O Duval, ele traz uma fórmula que é fundamental para ele, que ele diz que não há noeses sem semiose. O objeto do saber em matemática é como se fosse algo oculto, a noeses como se fosse o conteúdo, e que não é acessível à percepção. Já a sua forma, ela é tangível, ela é visível, a semiose, aquilo que pode ser percebido pela visão, pelo tato, entre outros sentidos. E no nosso ponto aqui, nós estamos percebendo uma semiose que é tátil, ela não é mais percebida só pela visão. Então, não é que a gente queira defender que é impossível do estudante cego aprender, pelo contrário, mas a gente tem que perceber essa diferença, né, na semiose percebida pelo tato e na percebida pela visão. Nos polos constitutivos aí de uma representação, a gente vê, então, a forma, o conteúdo e o objeto, que é referência, né? Nessa relação entre objeto e representação, o Duval toma essa relação, uma relação de referência. E aí, como ele estudou, né, 3 importantes teorias até chegar na sua teoria, ele usou lá de Saussure a ideia de significante, aquilo que é percebido no signo, e o significado, que é quando a gente vai, então, entender as conversões do Duval, né? O que acontece quando a gente converte, e o ideal é que a gente faça essa conversão coordenada, né? Entendendo o que acontece em um registro de representação e o que se altera, o que muda no outro registro. E aí que se dá essa compreensão, né? Claro que muitos outros aspectos da teoria foram estudados também para compor a tese, aspectos do discurso, né, para conseguir entender a língua, as funções do discurso, aspectos de geometria, mas eu acho que esse slide aqui, ele, digamos assim, ele dá um início, né, na teoria, um primeiro entendimento, assim, e consegue captar muitas das coisas que a gente pôde utilizar para entender um pouco melhor e apontar, né, esses elementos semicognitivos. Então, aí eu trago para vocês hoje, não os 10 encontros, claro, a gente ficaria aqui muito tempo, mas eu trouxe 2 encontros. E o que nesses 2 encontros eu pude levantar e pude trazer aqui. No encontro 5, a gente chamou de Entre uma Equação e o CMU. O que é o CMU? O CMU é o Código Matemático Unificado. Ele é um documento do MEC que traz toda a linguagem matemática em braille, desde o ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental, até a linguagem matemática da universidade mesmo, né? Então, ele faz toda essa trajetória aí da linguagem matemática transcrita para o Braille, e para que ele serve? Ele serve tanto na educação da pessoa cega, na educação matemática dela, lá no começo, né, da alfabetização, como também ele serve como material para usar como base e criar o livro de matemática em Braille.
Então, ele é usado pelos transcritores para pensar esse livro para fazer as transcrições. Então, a gente pôde perceber o seguinte: foi percebido lá no livro de matemática, em braille dela, em tinta, primeiro, né, essa expressão aqui. Essa expressão que é uma definição da equação polinomial ou equação algébrica. Nessa parte em preto, que está aí em destaque em preto, a gente consegue perceber 43 caracteres, 43 marquinhas ali, né? Quando a gente faz a transcrição para o Braille, elas passam para 70 caracteres. Então, novamente, o aumento, né, de caracteres sendo mostrado, lembrando que contra isso tem a leitura lenta e cansativa. Se não fosse só esse ponto aí, que já é bem, digamos assim, bem desconfortável para o estudante, ainda aparece a mudança de forma. Lembra que eu falei lá da mudança de forma, lá no começo, para expressões algébricas? Aqui a gente não tem uma expressão algébrica. Mas o que acontece? Cada vez que um índice superior, expoente, ou um índice inferior aparece, para a gente, visual, a gente consegue perceber isso imediatamente. De maneira global, a gente vê, né, esse destaque ali do índice inferior, do índice superior. Para o estudante cego, cada vez que um índice superior ou inferior aparece, outro caractere é colocado para dizer, daqui para frente tem um índice superior, ou daqui para frente tem um índice inferior. Então, isso aí vai abarrotando mais ainda a expressão, e vai tornando mais cansativo também essa leitura. Por que eu fixo nesse ponto, né? Porque daqui a gente pode pensar como elaborar uma avaliação de matemática em Braille. Ela vai conter as mesmas perguntas, ela vai ter o mesmo tamanho, digamos assim, ela vai ser pensada no mesmo tempo para esse estudante. Então, são coisas, detalhes, elementos, né, que a gente vai levantando para pensar outras questões da sala de aula. E, na verdade, para pensar para além da cegueira, para pensar a sala de aula como um todo, né? De que forma a gente está elaborando mesmo essas avaliações em matemática. Essa mudança de forma, ainda, né, existe outro detalhe, além do aumento de caracteres, além da mudança de forma, o desconhecimento ou esquecimento da linguagem formal. Por isso que eu falei do Código Matemático Unificado. A estudante, ela estuda esse código, ela aprende esse código quando ela está na alfabetização. Depois ela não entra mais em contato com ele. Isso eu percebi em investigação com professoras alfabetizadoras em Braille. Então, se ela não estuda mais, ela chega no ensino médio desconhecendo vários caracteres, como os que estão ali em cima, o que representa números complexos, os naturais exceto zero, vários caracteres são esquecidos. Então, usando uma ideia da professora Célia e do professor Méricles, quando a gente acaba percebendo léxicos desconhecidos nessa definição, a gente passa a ter outros objetos de aprendizagem. Então, não estou mais trabalhando só com a equação polinomial, eu estou trabalhando também com os léxicos que eu estou desconhecendo. Essa estudante está desconhecendo ali. Se é algo desconhecido, vai se tornar um objeto de aprendizagem, ela vai ter que ir atrás do código. Eu, como professora, que devo esclarecer as coisas para ela dentro da sala, também deveria estar preocupada, né, em ir atrás desse código, em tentar entender ou tentar explicar para ela, em tentar fazer uma comparação entre a linguagem em tinta e em braille. Claro, a gente sabe, tá no professor muitas tarefas, né, para uma sala de aula, muitas funções, digamos assim, dentro dessa profissão docente, né, mas outra, digamos, função que vai aparecer, não que a gente tenha que dominar, mas a gente, pelo menos, tem que perceber, né, essas diferenças, para poder se comportar, digamos assim, de forma diferenciada também em sala de aula, né, um olhar mais sensível a esses pontos aqui. Bem, essa é a parte que eu trago, o exemplo que eu trago mais para álgebra, né? E agora a gente vem com uma questão da geometria. E a geometria, a gente fez no encontro 6, que a gente chamou de desenho, figura e apreensões,
uma situação problema. A gente colocou uma situação problema. Se vocês olharem a imagem acima, a situação problema dizia o seguinte: calcule o comprimento do cabo de uma tirolesa usando seno. A gente sabe, né, que na geometria existem as apreensões que Duval coloca, a apreensão perceptiva, que ela é mais imediata, a apreensão operatória, a ideia da gente modificar, né, e reorganizar aquela figura, e as outras apreensões, a discursiva. Então, uma figura geométrica, ela é composta ali tanto pela apreensão perceptiva quanto pela apreensão discursiva. É algo que está ali junto, né? A gente compreende também a figura lendo o discurso sobre ela, também, né? Nesse caso aqui, eu chamo atenção para uma diferenciação que o Duval leva em consideração, que é a diferenciação entre um desenho e uma figura. O desenho, ele não traz propriedades da figura, a figura geométrica, no caso, né? Triângulo. O que a gente pensa aqui nessa imagem acima, que não é a imagem que está transcrita? Para conseguir calcular esse cabo da tirolesa, a gente teria que fazer um trabalho com esse segmento que vale 100 metros, trazer esse segmento mais para a nossa esquerda, encontrar um triângulo retângulo, calcular o seno, porque o discurso ali em cima já nos levou a pensar isso também, e aí resolver o problema. Só que assim, isso não é uma questão simples, não é uma apreensão que de uma hora para outra um aluno em sala de aula consegue desenvolver. Tá modificando uma figura, um desenho dado, o aluno ele tem meio que, digamos, esse obstáculo, né? Ah, não, tá ali colocado, tá pronto. Eu tenho que resolver da forma que tá ali. Ele não pensa muito, ele não está muito, a gente não leva, digamos assim, ainda muito ele a pensar que ele tem que mexer naquele desenho, né? Mesmo porque ele mexe no desenho para chegar na figura geométrica, porque a figura geométrica é que traz propriedades, né? Então, tá, o que aconteceu quando a gente verificou, quando a gente entregou para essa estudante a transcrição que está abaixo? Eu perguntei para ela, querendo saber, né, se ela tinha entendido só a transcrição. Não vamos nem pensar né, no problema em si. Você entendeu só a transcrição? Então, eu perguntei para ela assim, esse valor que seria 100, ele está querendo informar sobre que parte dessa figura? Ela me respondeu, eu acho que é sobre o morro. Está bem perto. Não, eu acho que é sobre o cabo. E esse discurso aí, ele tem muito a nos dizer, porque ela não afirma, ela não tem certeza de nada. Então, se ela observa um desenho, se ela tateia um desenho, e ela não consegue ter certeza sobre as informações que estão ali, como que disso ela vai conseguir modificar a figura, chegar, então, nesse triângulo retângulo, se em outros discursos que a gente teve, em outras conversas que a gente teve, ela disse que, para ela, a figura, ela já causa um pouco de medo, ela já causa um estranhamento, por causa dessa questão da transcrição e da dificuldade de visualizar em matemática, que é para ela, né? Visualizar no sentido de perceber, mesmo que seja contato, né? Porque o Duval também coloca que a questão da percepção, ela nos ilude muito. A gente vai pela percepção para resolver o problema, e nem sempre é ela que nos mostra um resultado, pelo contrário, ela às vezes nos ilude mesmo. Uma questão que vai além do aspecto semiocognitivo aqui é trazida pelo Charlot e pelo uso que a gente fez, né, da teoria do Charlot para entender qual é a relação com o saber que essa estudante estabelece dentro da sala. E o que a gente pôde perceber nessa pequena ideia aqui, né, geral, que eu trouxe desse encontro? Que toda relação com o saber, diz o Charlot, é também uma relação com o outro. Então, com o outro quem? O outro que pode ser o professor, que dá para essa estudante uma explicação a mais, pode também ser o outro, que é o colega de classe dela, que pode informar detalhes para ela sobre esse desenho, mas diante de tudo isso, a gente também pensa, né, na autonomia da estudante frente a esse desenho,
que poderia estar aparecendo para ela, não no exercício de livro didático, mas numa prova de vestibular, vamos supor. Então, são várias as questões, né, que a gente vai percebendo aí. Que motivação essa estudante tem para resolver um problema de geometria, que faz com que ela fique enclausurada no desenho e não chegue na figura geométrica. A motivação para o Charlot é algo que vem de fora para dentro, ou seja, vem do livro didático dela, pode vir do livro didático dela uma motivação, mas parece que, nesse caso aqui, não houve essa motivação, né? Ela ficou tentando entender o que era o desenho transcrito primeiro, para daí começar a criar uma ideia para resolver o problema. Então, isso, né, todas essas questões juntas formam uma problemática que a gente tem se debruçado muito e tem tentado, a cada dia mais, também levantar questões, mas também refletir, né, sobre tudo isso, apontar para os professores como isso está acontecendo, como o estudante cego, na verdade, né, como ele acessa o objeto de conhecimento. Tanto que o trabalho, a tese é em busca, né, desse acesso ao conhecimento. Então, era isso, né, que no geral eu tenho para mostrar para vocês, claro, nesse tempo aqui, né, de conversa que estava reservado. E eu já quero deixar uma frase também para a gente depois refletir um pouquinho, que é uma frase do Saramago, que me ajudou também muito, né, a pensar nas ideias da tese. Ele diz o seguinte: queres que eu te diga o que penso? Diz, penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que, vendo, não veem. A gente reflete um pouco nisso tudo, né? Mesmo porque Duval nos diz que a nossa percepção também nos ilude. Então, nós também podemos dizer que somos cegos frente a alguns problemas da matemática. E tendo essa percepção, tendo essa ideia, acho que a gente pode criar uma forma de ver os estudantes cegos de outra maneira também, né? Sem preconceito e aprendendo, né? Sempre aprendendo. É isso, gente. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixo aberto agora para vocês perguntarem. Acho que eu vou tirar aqui, né, a tela para a gente poder conversar melhor. Vou interromper aqui esse compartilhamento e a gente vai conversando melhor, então. Qualquer coisa eu volto com a tela. Desde já, muito obrigado, Daiana, pela sua exposição. Um trabalho muito intrigante, né? Eu tenho algumas questões mais gerais, mas vou aproveitar e iniciar aí até para incentivar outras questões, e vou perguntar um pouquinho sobre o conteúdo para além do último slide, né? Como que, no caso da aluna cega, em termos semiocognitivo, trabalhou a questão do desenho e essa relação com a figura? Porque daí ela transforma em figura, e a resolução, como é que ela faz essa... Como ela faz para resolver, você diz? Isso. A gente conseguiu perceber também, professor, esse é outro ponto, que a estudante cega, ela tem sérias dificuldades em fazer as anotações. Porque o que ela tem como instrumento dentro da sala de aula? Ela tem como instrumento para a escrita dela, para a anotação, a máquina em braille. E a máquina em braille, ela é muito, muito limitada se ela quisesse, por exemplo, fazer um traço naquele desenho, fazer algum tipo de anotação que a gente costuma muito fazer, né? Nós, como estudantes de matemática, ou enquanto alunos de matemática, pegamos a figura ali e vamos rabiscando do lado, anotando, fazendo traço, alguma coisa que nos ajude, né? E nesse aspecto, a estudante cega, ela, digamos assim, perde um pouco, que a máquina ela é muito limitadora. Ela pode levar para a sala de aula, se ela tiver condições, né? Se o estudante tiver condições, o computador. Mas o computador, nesse aspecto, também é limitador, porque ele estaria mostrando ali basicamente, ele vai ter um ledor de tela,
que vai ler para ela alguma coisa, mas que ela também não vai poder, com as mãos dela, produzir, né? O que a gente produz, digamos assim, representações ou representações que sejam intermediárias, né, para conseguir resolver algum problema, esse estudante também tem essa dificuldade aí de gerar, né, essas representações intermediárias. Então, foi outro ponto que a gente também via dificuldades. Ela basicamente tateava aquele desenho e fazia as perguntas para mim. E dessas perguntas ela ia tentando chegar em algum tipo de conclusão. Mas a gente tem que pensar também, né, que a situação da elaboração da tese, ela é muito particular. Eu estava com ela, na casa dela, em alguns dias, acompanhando isso, mas vamos pensar nisso para dentro da sala de aula, né? O quanto isso pode ser impactante, quanto a gente tem 30 e poucos alunos dentro de uma sala de aula, tendo que atender e tendo essa dificuldade, digamos assim, na nossa frente, né? Então, sempre vale lembrar que a tese, ela foi construída ali com ela, né? Somente com ela, vendo acompanhando todas essas diferenças, né? Mas a gente volta a pensar, claro, ampliar para a sala de aula. Então, é mais uma diferença aí que a gente percebeu. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, mas aí, especificamente desse problema, ela conseguiu chegar na solução? Não. É como eu falei para você. Ela enclausurou no desenho, que a transcrição tinha proporcionado para ela, né? E a resposta do problema. Ela nem sequer chegou no triângulo retângulo. O que aconteceu? Nas conversas, eu fui mostrando para ela que aquilo ali poderia chegar em um triângulo retângulo, se a gente pudesse trazer aquele segmento mais para a esquerda do desenho, e aí ela poderia, então, pelas propriedades da figura geométrica triângulo retângulo, conseguir resolver. Mas, é como eu disse, ela ficou enclausurada no desenho, na transcrição, e se vocês percebessem bem lá a transcrição, ela é uma transcrição muito abarrotada também. Tem muitos traços vindo, tem muitos nomes em braille aparecendo, então foi um dos pontos que a gente também levantou. Porque uma transcrição em braille, quanto mais limpa, digamos assim, ela for, quanto mais ela chamar atenção para os elementos que tem que ser chamada atenção, mais ela vai proporcionar que o estudante consiga, né? Consiga acessar realmente o objeto. Mas a gente conseguiu perceber em vários exemplos do livro que, pelo contrário, as transcrições, elas são muito abarrotadas, tem muitos símbolos, como eles são muito sensíveis no tato, até uma pequena parte que é colada em cima da imagem, ela pode ela pode distorcer aquilo ali totalmente, né? Então, se vocês percebessem lá, tinha uma tinta azul que não queria dizer nada em relação à imagem, mas aquela tinta azul poderia levar o imaginário do estudante para outra, né, para outro entendimento sobre a figura. Tanto que ela não conseguiu dizer para mim o que era 100 metros. O que significava, né, os 100 metros ali, aquele segmento que tinha o valor de 100 metros. Então, é complicada, né, a situação. A gente entrevistou os responsáveis pela criação do livro didático de matemática em braille. A gente sabe que o trabalho é maravilhoso, que eles fazem aquele tipo de transcrição ali, ele chega a ser feito, para alguns casos, para cada livro é feito individual. Dependendo, se for um gráfico, dependendo da imagem, eles criam ali, especialmente para aquele livro, individualmente. A gente sabe o quão importante é esse trabalho, mas como ele não é criado por um professor de matemática, tendo apoio de um professor de matemática, ele deixa a desejar em muitos pontos. Então, foi isso que a gente tentou mostrar, né? Jamais dizer que é um material inútil. Não é que o material é inútil, mas o material ele deve ser
construído levando em consideração as especificidades do estudante cego, e não um material que é criado, que é elaborado a partir de um material de quem enxerga. São, né, existem as diferenças. Se existem as diferenças no acesso, deve existir a diferença também na elaboração desse material. Eu não posso pegar um material, foi feito para quem enxerga, e só transcrever. Ah, tem lá 10 expressões fracionárias, eu vou também colocar 10 expressões fracionárias para o estudante cego. Poxa, mas pensa, né, na quantidade de caracteres que a gente vai estar levando para esse estudante. Então, tem todas essas questões aí, precisa ser pensado, né, para que a gente possa, sim, tornar esse material acessível, mais acessível, né? Ok. A professora Jaqueline gostaria de fazer uma pergunta para você. Seja bem-vinda, professora Jaqueline. Obrigada, Paulo. Oi, Daiane. Daiana, né? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu, agora que me deparei, passei aí, né, o link para os meus alunos, e a hora que eu vi você apresentando, que eu te reconheci, a gente se viu no Enem e no NMI, no Rio de Janeiro. Ai, que bacana! Eu não associei o nome e a pessoa, fiquei muito feliz. Que bom! Daiana, é o seguinte, eu fiquei pensando um pouco, achei muito interessante tudo que você apresentou, fiquei muito curiosa para ver a sua tese, né, e os artigos que você já produziu, mas fiquei pensando um pouquinho sobre essa questão que você fala dessa transcrição para o Braille, né, que na verdade eu entendo realmente, são muitas... Né? Realmente são muitos caracteres, são vários fatores aí que pode dificultar muito isso. Só que aí eu fico pensando se se o ideal seria uma mudança no livro Braille, de certa forma, nessa adaptação, porque aí nós teríamos diferentes pessoas fazendo essa transcrição, né, e torná-lo mais sucinto, que talvez eu entendi mais ou menos dessa forma, né, tornar aquilo que está sendo colocado de forma mais sucinta, para não sobrecarregar, deixar aquilo que é exatamente mais necessário. Por exemplo, se tem 20 equações para ele resolver, eu colocaria 10, né? Se de repente nessa mudança de orientação, se eu não teria mudanças de... na verdade, assim, como que isso seria interpretado por diferentes profissionais? São questões que me vieram à cabeça. E aí também fiquei pensando se talvez a mudança seria nessa transcrição ou no livro impresso, porque, na verdade, a gente está voltando para aquela situação que a gente está pegando um livro, o livro ele é pensado para um aluno que ele enxerga, que ele ouve também, né? Porque também para o aluno, para o estudante surdo, eu também tenho outras adaptações que eu preciso fazer no material em matemática. E aí a gente volta para aquela situação, né? Eu penso naquele estudante né, que não tem nenhuma limitação aí de visão ou de audição, e eu acabo novamente fazendo adaptações, né? Eu tenho que pegar desse contexto e transformar para o outro. Se talvez nós não tivéssemos que criar um livro Braille, um livro didático, já pensando nessa possível clientela, né, em toda essa diversidade que nós temos na sala de aula e nas possíveis transcrições, né? Talvez o próprio autor, porque aí eu fico que talvez no momento que a gente faça essas adaptações, talvez a gente esteja fugindo daquele raciocínio do autor, né? Não sei. Aí, o que você pensa sobre isso? O que você poderia nos falar, tendo em vista essa sua experiência, esses seus estudos, né? Muito obrigada pela tua pergunta, Jaqueline, porque ela toca num ponto, assim, que a tese não necessariamente falou, mas que é uma ideia nossa também, né, minha e do professor Méricles e nos nossos estudos. O material e a aprendizagem no geral em matemática devem ser pensados, né, porque a gente não
não pode levar em consideração uma aprendizagem que não está chegando para esse estudante. A gente sabe que poucos estudantes estão realmente aprendendo matemática pelos retornos que a gente tem em sala de aula, pelo retorno em várias avaliações que a gente percebe, e a gente tem na teoria do Duval uma luz dizendo assim, olha, não é simples converter, não é tão fácil aprender em geometria, existem modos de ver em geometria. E quando a gente pega um livro em tinta, a gente percebe que isso aí parece que não está sendo levado em consideração. As conversões são feitas de qualquer forma, a gente trabalha não com os objetos matemáticos na aprendizagem, né? A gente trabalha com a referência, na verdade, trabalhamos com os conceitos ali em sala de aula, e deixamos, ensinando geometria, nós por muitas vezes não trabalhamos aquelas apreensões ali, aquelas modificações que a gente precisa fazer num desenho. A gente traz, às vezes, algumas armadilhas, e o Duval até alerta, algumas armadilhas, existem alguns becos, por exemplo, na aprendizagem em geometria. Será que a gente está levando isso aí em consideração para criar o livro em tinta? E é muito pertinente o que tu falou, né? Porque se eu pensar para o estudante cego, se eu criar essa sensibilidade, eu vou abrir a possibilidade, né, de estar pensando para o estudante que não enxerga, para o estudante que não escuta, para o estudante no geral. São todos um só, né? Todos devem aprender matemática. E ela tem, por si só, uma especificidade. A matemática, ela é diferenciada em relação às outras áreas de conhecimento. Por esse objeto que a gente trabalha, por esse objeto que a gente estuda, que é um objeto ideal. Então, eu não posso considerar a matemática e pensar nela como outra disciplina. Ela é específica. A teoria, ela dá alguns indicativos do que a gente deve levar em consideração, mas nem sempre a gente leva em consideração. Então, sim, eu acredito que o livro, no geral, em tinta, também deve ser pensado, e, claro, porque a gente tem de imediato, né, é fazer essa reflexão. Olha, em tinta e em braille está mostrando essas diferenças, então também não dá para pensar em um livro criado ipsis literis, né? O mesmo livro, as mesmas coisas. A gente tem que... Outro ponto importante também da tua pergunta não é uma simplificação para o braille, porque a gente não está querendo, né, dizer assim, olha, o estudante é cego, ele deve aprender menos coisas. Também não. É aquela questão assim, ó, eu tenho que pensar o que vai realmente fazer com que esse estudante aprenda. Eu preciso de 10 equações? Ou em 5? Bem colocadas, bem pensadas, levando em consideração o aspecto semicognitivo, ele já vai aprender. Porque eu preciso ter lá na minha mente, né, olha, esse estudante tem uma leitura lenta e cansativa. Que tipo de equação, que tipo de expressão eu vou levar para ele? Ou que tipo de problema, no geral, né, eu vou levar para ele? Então, é isso aí. Muito obrigada pela tua pergunta. Ela é muito funda, a gente poderia ficar aqui muito tempo só nela. Obrigada, Jaqueline. A professora Jaqueline é docente, né, da Universidade Federal de Pernambuco, do campus de Caruaru, é isso, né, Jaqueline? Caruaru, isso. Caruaru, isso. Isso, tem vários estudantes de Caruaru aqui. Legal. Ela é da área de educação estatística, pertence, junto comigo, é do grupo GT12, da IBEM. Muito bom ter sua presença aí, Jaqueline. Obrigada, Paulo. Obrigada, professora. O Ricardo gostaria de uma pergunta. O Ricardo é aluno do nosso mestrado, aqui da UFSCar, e me orientando aí. Pode falar, Ricardo. Opa, boa tarde a todos, boa tarde, Dayana. Boa tarde, primeiramente, meus parabéns, né, pelo seu trabalho, ele é realmente muito interessante, né, e Obrigada. Ficou bastante, assim, claro que o trabalho com esses estudantes, assim, é uma área que merece muita atenção, né, e desenvolvimento, até para prover não só o melhor
crescimento, né, para os estudantes, mas também para criar subsídios até acadêmicos, assim, para se desenvolver material didático, estratégias de ensino, né, talvez até entender um pouco melhor como que funciona para o ser humano mesmo a própria aprendizagem matemática, né. Então, é uma área que, assim, visivelmente dá para ver que é muito relevante. Na verdade, uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade, confesso que eu sempre tive essa curiosidade para perguntar, né, para quem trabalha com alunos estudantes, né, com esse tipo de deficiência, e a outra é um pouco mais contextualizada para o momento que a gente vive, né. A primeira é a seguinte, ao longo aí do seu tempo em que você trabalhou com os estudantes que têm esse tipo de problema, deficiência, né, visual, você nota uma diferença entre aqueles que já nasceram cegos e aqueles que não nasceram cegos, mas por algum acidente ao longo da vida, acabaram cegos, tal? Porque eu pergunto isso daí, né, parece estranho, assim, à primeira vista, porque uma vez eu li uma entrevista de um enxadrezista, né, que ele era muito bom, né, conseguia fazer estratégias muito boas no xadrez, mas ele, no entanto, ele não nasceu cego, né, ele se tornou cego, e ele conseguia imaginar muito claramente na cabeça dele a própria estrutura do tabuleiro, né, e ele dizia que isso ele acreditava, né, que isso gerava uma vantagem para ele em relação aos outros competidores, no sentido de que ele conseguia adiantar estratégias, explorar, né, vulnerabilidades da configuração que era feita ali do tabuleiro muito, assim, mais facilmente, né. Além, acho que do próprio fato que, acho que os alunos que, eles acabam, acho que, ficando assim, né, cegos em algum determinado momento da vida, acho que tem muitas vezes um certo componente até, eu diria, emocional, né, da perda, né, eu tinha a visão, mas acabei perdendo, né. Enfim, essa é uma pergunta, e a outra é, nesse contexto em que a gente está da educação, infelizmente, né, bastante assim, atacada, a gente quase teve um problema essa semana gravíssimo, né, com o Fundeb e tal, eu não sei, queria o seu ponto de vista se esses alunos com deficiência, né, talvez não só os que têm deficiências visuais, se realmente a própria condição deles dentro da educação pública não estaria ameaçada. Enfim, o seu ponto de vista de uma maneira geral sobre isso. Certo. Obrigada, Ricardo, pelas duas perguntas. Bem, obrigado eu como sou professora da Rede Estadual Catarinense, né, eu acho que eu nem me apresentei dessa forma, mas eu sou professora atualmente da Rede Estadual Catarinense, e a gente consegue perceber que essa forma do ensino online tem dificultado não somente para o estudante com deficiência, mas, de uma maneira geral, pela condição da nossa justiça social mesmo, né? Essa condição de ter o acesso à internet, de ter acesso ao computador, de ter acesso a variadas situações, né? No caso desse ataque, digamos assim, da política, tem sido complicado pensar que essa Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é um documento muito central para se pensar a educação inclusiva, ele está sendo atualizado, e em certas questões ele está voltando à ideia para tratar, entre aspas, né, para trabalhar com esses estudantes em institutos especializados. Então, isso que eu vejo como principal ataque, digamos assim, né? Porque pensar que a gente não está considerando a inclusão e está tentando considerar outra forma de aprendizagem é bem complicado, né? Isso muito no geral, né? Muito, assim, generalizado mesmo. Então, eu acho que esse documento, para quem
querendo estudar, para quem está querendo se aprofundar, né, um pouco mais na educação inclusiva, é um documento que vale a pena ler e vale a pena acompanhar também essa atualização, para a gente ver a quantas anda e que caminho que eles estão querendo, né, que a educação inclusiva tenha daqui para frente, né, é sempre preocupante. Na condição que a gente está hoje, que é muito peculiar, né, eu tenho percebido, sinceramente, muita dificuldade. Atualmente, eu não tenho nenhum estudante cego, não estou trabalhando, né, não tenho classe inclusiva com estudante cego, trabalho com estudantes autistas e com estudante com deficiência intelectual. A gente tem feito classes especiais pelo Meet, com esses estudantes que estão no 8º ano, e que a gente faz um acompanhamento praticamente de alfabetização matemática com eles, então é lento o trabalho, né, e ainda digamos que estamos adiantados, porque as 4 pessoas que a gente faz o acompanhamento, eu e a segunda professora da sala, as 4 têm a possibilidade de entrar no Google Meet e têm o acesso à internet. E se não tivessem, como seria? Então, eles estão me acompanhando, eu estou ensinando matemática, mesmo que online, mesmo que nessa condição, eles estão conseguindo me acompanhar. Mas a gente sempre fica com a pergunta, tá, e se não tivessem? E se não tivessem condições de entrar na internet? E se não tivessem como participar disso aí? Como seria? Como vários outros alunos que não estão acessando e que a gente monta, né, uma atividade impressa, que eles vão pegar na escola, mas ali já se perde muita coisa também. Os vídeos que eu indico, ou as próprias aulas que eu gravo e disponibilizo para alguns, aqueles do material impresso, não estão tendo contato. Então, já tem aí uma ruptura, assim, uma quebra gigante, né, uma perda gigantesca para os alunos. A gente não está trabalhando nada de forma igualitária, né, a gente não está pensando na aprendizagem de maneira geral, a gente tem nichos, assim, de aprendizagem, né, então é bem complicado. E a tua primeira pergunta, a gente trabalha na ideia também das discapacidades. Então, eu posso estar trabalhando com 4 estudantes cegos, mas o que eu penso para um deles pode servir e para outro não serve de nada. Então, a ideia das discapacidades, que depois, se tiver interesse, eu posso te passar o artigo das autoras, né, que trabalham nessa perspectiva, é que existem diferenças nas próprias deficiências mesmo, né, dentro delas. Trabalhar, tanto que a gente se preocupou em falar apenas da cegueira congênita na tese, mas a gente tem noção que mesmo dentro da cegueira congênita pode acontecer outras discapacidades ali que, para um determinado estudante, aquela situação gerou um benefício, para um gerou, para outro pode não ter gerado, né? Quando eu lecionei, eu tive um estudante com baixa visão, ele estava perdendo a visão, ele vai perder a visão ainda, ele está nesse processo de perda de visão, e a estudante cega congênita. Então, a gente conseguiu perceber, principalmente um ponto que tu tocou, né, ele em certos momentos, não se considerava uma pessoa cega, então ele forçava ao máximo para ver aquilo que estava no material transcrito, ele era alfabetizado em braille, ele já estava entrando, né, digamos assim, na sua nova linguagem, que era o braille, mas eu percebia que em determinados momentos ele não queria determinados materiais, porque ele dizia, não, eu consigo ver, eu vou ver. Então, claro, é difícil, né, tu lidar com esse aspecto de aceitação também. Eu não tive grandes problemas, né, de aceitação, eram pontos, assim, que a gente conseguia perceber. Outro exemplo na universidade já, que foi um estudante de física, que eu fui chamada para conhecer o estudante e para levar o código matemático para ele também estava ficando cego, mas também, eu acho que mais do que o meu aluno, ele não se colocava naquela condição, então ele não queria aprender braille, e existe um movimento, né, da desbrailização, que é bem sério,
porque você se encarando como uma pessoa cega, você vai querer aprender a sua linguagem, a sua nova linguagem, né? E o quanto ela pode te auxiliar, o quanto ela pode ser algo para te comunicar com o resto do mundo mesmo, né? Essa é a tua nova forma de escrita, mas como tem essa questão da aceitação mesmo. Então, ele era um estudante de física, aprendendo cálculo, mas que deveria estar fazendo concomitantemente a aprendizagem do Braille, sendo alfabetizado em Braille, e se negava. Então, até o momento que a gente conseguiu, conversando, mostrando os benefícios, fazendo com que ele aprendesse o Braille e fosse percebendo, né, que ali poderia ter um benefício também. Então, isso tudo são detalhes, né? Cada aluno é uma situação, a gente sabe disso. E eu tenho plena noção de que a tese, ela foi montada, ela foi pensada, estruturada, levando em consideração um estudo de caso. Então, ela pensa, várias situações, mas foi um estudo de caso, e ela mais levantou problemáticas do que se preocupou, né? Não é um trabalho que dá receita pronta, não é um trabalho que tem respostas finais, né? A gente mais levantou questões para poder realmente sacudir, né? Os professores, as pessoas que estão trabalhando diretamente com as pessoas cegas, olha, aqui tem essa questão, aqui tem mais essa, aqui tem mais essa. Alguns pontinhos ali a gente trouxe resposta, mas quem lê a tese de cabo a rabo vai perceber. São muitas e muitas perguntas que eu acho que ajudam tanto o professor, né, quando ele está na sala de aula, montando aí, pensando em como ensinar, como também os pesquisadores que estão interessados na temática. Olha, a Daiana e o professor Méricles levantaram tal questionamento, eu vou pegar esse questionamento e eu vou tentar levar em frente, eu vou tentar responder. Uma das coisas que ficou muito em aberto, e que a gente fez alguns testes, digamos assim, mas quer voltar, é a questão das expressões fracionárias mesmo. Porque a gente fez testes de uma nova escrita de fração em Braille para estudante cego, que considere a bidimensionalidade. A gente fez vários testes, mas por questão de espaço mesmo, a gente não abordou na tese. É uma questão que fica para o futuro. A gente está trabalhando agora a perspectiva também da ledora, né? Se considerar avaliações em Braille, da possibilidade de leitura, da ledora. Como é que seria uma matemática lida para quem é cego? Como responder, ou como fazer uma prova de vestibular ou do Enem, quando você tem uma ledora para ler a sua prova de matemática? Como ela lê um gráfico para você, se ela não tem formação em matemática? Então, são muitas, né? Muitas questões que, para quem tem interesse na pesquisa, nessa área, pode abraçar as questões aí com a gente e seguir, né? A gente tem muita coisa para responder. É isso aí. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Ricardo. As perguntas. Com certeza, muito, muito obrigado. E se você puder disponibilizar esse artigo que você mencionou, né, desse conceito, eu acho que é interessante, né, especialmente para mim que eu estou terminando, na realidade, a graduação agora. Dentro da graduação, infelizmente, a gente não consegue se debruçar tanto sobre esse tipo de temática, né? Até nos estágios que eu fiz, eu não tive oportunidade de presenciar um aluno com deficiência visual, né? Na realidade, o máximo que eu passei em uma sala foi um aluno que tinha era autista, de fato, como até você acabou mencionando. Você vê que é uma área, de fato, assim, rica mesmo, né? E que, infelizmente, acabam sendo, assim, muitas vezes, estudantes que, se não houver esse cuidado, né, eles acabam ficando desamparados na sala, né? O conselho muitas vezes pode até acabar aprovando eles, mas você vê que isso vai só criando um problema maior ainda para o futuro, né? Para aquela pessoa. Sim, sem dúvida. Problema Mas, de perfeito. aprendizagem e aí vai, né?
Exatamente. Se você quiser, Ricardo, pegar o meu e-mail com o professor Paulo, daí tu me manda um e-mail e me pede o que tu precisa, né? E eu encaminho os artigos para ti. Eu tenho bastante trabalho. Pode escrever que eu encaminho os artigos para ti, se for o caso, a tese também, ou outro material. Sem problema. Tá, joia, então. Tá bom? Muito obrigado, viu? Pergunta. Eu vou, depois na gravação que eu disponibilizar, Daiana, até coloquei no chat que eu vou disponibilizar o link também da sua tese, tá? Tá certo, professor. Os interessados. Eu vou ler uma colocação da Laís, e aí se ela quiser complementar ou fazer alguma pergunta, acho que é mais uma observação que ela fez. Laís é minha orientanda no mestrado. O Ricardo realmente está terminando a graduação, eu falo que ele é me orientando 2 vezes, porque eu estou terminando o TCC com ele, na área de letramento probabilístico, mas ele tem outra formação, então ele entrou no mestrado, né? Está no 1º ano. E aí eu também sou orientador da continuidade, né, do trabalho dele. Semana passada, inclusive, ele apresentou aqui no nosso grupo. Maravilha. A Laís colocou o seguinte: parabéns, Daiana, muito interessante seu trabalho. Não é nada fácil conseguirmos adaptar os materiais, pois temos que considerar que, além da sua deficiência, cada um possui suas características próprias de desenvolvimento. Alguns que conseguem se desenvolver mais rápido e outros não. Eu trabalhei nesses 7 anos como professora com 3 alunos surdos, e cada um houve um trabalho diferente, é algo muito específico para cada um, mas que acaba enriquecendo ainda mais o nosso aprendizado. Beleza, Laís, muito obrigada pelo teu... tem mais alguma coisa, professor Paulo, da Laís? Não, eu não sei se a Laís quer... Laís, eu acho que o que tu colocou, primeiro, obrigada, né, pela colocação. Eu acho que o que tu colocou também vai na direção ali do que o Ricardo perguntou. Cada estudante, né, a gente pode pensar que é um mundo ali, né? Tem um mundo ali para a gente desbravar também, digamos assim. Então, a perspectiva do trabalho é muito na ideia do modelo social da deficiência, e se posicionando como a sociedade é que é deficiente, não é a pessoa que é deficiente. Então, eu estou olhando para todas as pessoas de dentro de uma sala de aula, só que agora, nesse olhar para a cegueira, especialmente agora, né? Mas se a gente for pensar e levar a fundo, levar além esse trabalho, a gente pode pensar, como diz uma colega do grupo GEPAN, que eu também participo, que a gente estuda a alteridade, a gente pode pensar em ensurdecer a matemática, a gente pode pensar em cegar a matemática, porque é uma área de conhecimento que causa dificuldades de aprendizagem em muitos estudantes, não é limitação para a cegueira, não é limitação para a surdez. A matemática em si, ela é limitante, digamos assim, em alguns aspectos, né? Então, a gente, estudando mais a fundo tudo isso aí, pode nos tornar também, né, tendo essa sensibilidade de pensar cada aluno de uma forma. Eu sei que isso é muito diferente, até assombra, assim, causa um pouco de medo em professores, né? Porque, poxa, eu vou pensar cada um como um, nossa, o que vai se transformar a minha prática, né? Que loucura, digamos assim. Mas é a sensibilidade de achar, olha, eu estou ensinando uma equação, eu mostrei essa representação, eu fiz esse tipo de conversão junto com o meu aluno, para um serviu, para outro não vai servir. E o problema não é dele que não serviu, sabe? Que não serviu para ele, ou que ele não acessou naquele momento. É essa sensibilidade mesmo. Estamos trabalhando com uma disciplina que é difícil e que tem essa condição epistemológica diferenciada. Então, a gente sempre tem que estar caminhando em cima de ovos, eu acho, assim, para ensinar matemática, sabe? É difícil fazer com que o estudante acesse e pensar em cada uma dessas especificidades aí pode nos ajudar bastante, né? Essa sensibilidade aí pode nos ajudar bastante.
Daiana, essa aluna, o problema dela em termos de deficiência foi exclusivamente a cegueira. Isso, a estudante que eu fiz o acompanhamento, né, que eu fiz acompanhamento 2 anos no mestrado e 4 no doutorado, daí já não mais como professora da sala de aula, ela era cega congênita, e atualmente, ela completou 20 anos de idade, ela está na 4ª fase de psicologia, numa universidade aqui em Santa Catarina, gostando muito do curso, tendo muitas experiências boas no curso, e aí a gente segue também, né, percebendo como é que está essa adaptação no ensino superior, como esse curso que já não mais olhando para a questão das ciências exatas e agora lá na psicologia, né, como ela está se adaptando, como esses professores estão recebendo essa estudante, como a universidade como um todo recebeu. Então, futuramente aí, é um outro ponto que a gente vai estudar também, qual é a relação com o saber que ela está desenvolvendo, né, estabelecendo no ensino superior. A gente pretende também levar esse estudo à frente, né, a gente fez a investigação da relação com o saber na classe inclusiva do ensino médio, e agora a gente quer levar isso também para o ensino superior. Afinal de contas, como ela está, né, estabelecendo a relação agora num curso de ciências humanas, da parte humana, vamos dizer assim, né, que é a psicologia, como isso está acontecendo, né, quais as dificuldades, quais as diferenças, né, que ela consegue perceber e que ela consegue estabelecer aí, que tipo de relação, né, que ela está estabelecendo. Que interessante. Essa pergunta que eu fiz foi em relação a Gladys, e eu acho que ela tem alguma outra pergunta. Pode falar, Gladys. Oi, Gladys. Boa tarde. Parabéns, em primeiro lugar, né, por seu trabalho e por esta palestra muito boa. Mas eu queria perguntar se para poder ajudar, você aprendeu Braille? Porque eu nunca tive um aluno assim, mas eu tive já um aluno que estava perdendo a visão, mas ele estava sendo ajudado por tecnologia, né? Então, mas para poder ajudar, eu acho que me sentiria completamente perdida, porque já que não entendo absolutamente nada de Braille, você teve que aprender Braille ou tem um professor tradutor, como que... O Gladys, eu me coloquei muito como pesquisadora investigativa, eu digo assim, sabe? Porque quando eu entrei no mestrado, concomitante à minha entrada no mestrado, eu entrei nessa sala de aula inclusiva e tive aí o presente, eu acho, eu digo assim, que foi um presente para mim, o estudante cego, o estudante com baixa visão e a estudante cega no mesmo ano, né? Foi o ano de 2013, um no 8º e depois um no 9º ano. Então, como eu estava tateando tudo aquilo ali, aquele mundo que para mim era muito novo também, porque eu tinha saído de um TCC, eu tinha saído me perguntando como era a formação de professores. E agora eu estava na sala de aula, eu estava como professora na sala de aula, sabendo que a formação era deficitária, mas estava ali na minha mão, eu tinha que fazer alguma coisa, né, estando em sala de aula e sendo professora de matemática. Então, eu me coloquei, sim, à disposição para aprender. E eu aprendi o Braille com os 2 estudantes. Foram eles 2 que me ensinaram. Eu fui atrás do Código Matemático Unificado, eu fiz entrevistas na Associação Catarinense de Integração ao Cego, que é a SIC, eu fiz entrevistas no CAP, que é o Centro de Apoio, né, que faz essa transcrição do material. Tudo isso foi fora da minha pesquisa em si, porque a minha ideia, sim, eu estava entrando naquilo ali, eu queria saber que mundo era aquele, que escrita era aquela, porque eu ficava preocupada assim, poxa, eu sou professora de matemática, eu vou receber uma prova de um estudante cego, eu tenho que corrigir essa prova. Não vou passar para alguém corrigir, porque para alguém que eu passar não vai saber matemática para corrigir. E só transcrever, para mim, eu achava que aquilo ali era meu papel, entendeu? Eu posso, claro, tá meio que, como eu estava envolvida com a pesquisa, eu queria ter aquele entendimento ali do Braille também. Então, eu tive que aprender com eles, pegando o código, me dispus a dar algumas
alguns acompanhamentos extras para eles, né? E nesses acompanhamentos extras era uma troca mesmo. Eles me ensinavam o braille, a digitar mesmo na máquina ou na reglete, né? Que é outra forma de escrita, outra forma deles poderem escrever. E eu ensinava matemática e eles me ensinavam o braille. E foi assim que foi indo. Claro que eu tenho ideia de um braille visual, né? Eu gravei visualmente os símbolos ali do braille, os caracteres, né? E se você me entregar um texto em braille, eu não vou ler fechando o olho. Eu vou ler porque eu decorei. Eu decorei o alto relevo dele. Agora, fechar o olho e ler, daí já é um outro desenvolvimento, né? Uma outra aprendizagem. Muito obrigada. Obrigada também pela pergunta. Mais perguntas, pessoal? Uma das questões, Daiana, você acabou respondendo, eu falei que eu tinha duas, né? Que era justamente um pouco dessa trajetória. Eu não tive a oportunidade de ler a sua tese, para hoje eu, na verdade, me restringi ao capítulo do livro, e é muito instiga, né, a gente conhecer mais o seu trabalho, sem dúvida nenhuma. E você fez esses registros na introdução dessa trajetória sua em relação à educação inclusiva? Você fala na tese isso? Isso. Fiz alguns registros, fiz os registros para construir, né? Eu coloquei mais como uma questão estimulante, assim, como eu me estimulei para ir atrás, né, dessa problemática, e o começo da tese também, um pouco da introdução dela traz a hipótese preliminar, e depois eu fui meio que contando, né, o que aconteceu, o que foram esses encontros preliminares também, o que foram os encontros que duraram aí 1 ano e meio, né, que eram encontros bem investigativos. Às vezes eu levava o livro de matemática, às vezes eu perguntava o que tinha acontecido na sala de aula naquela semana, às vezes eu dizia, olha, quero que vocês me digam alguma dúvida, que vocês tirem alguma dúvida comigo. Então, foi 1 ano e meio para investigar aquele campo ali, né? O que eles traziam para mim. E esse 1 ano e meio, ele me deu muitas inferências, me proporcionou ali muitos pontos, e que aí eu juntei esses pontos e fui, então, para o momento final do trabalho. O momento final do trabalho foi, então, junto com a estudante cega e com o livro didático de matemática dela, verificar cada um daqueles apontamentos, daquelas inferências que eu já tinha antes, né? Então, isso eu conto em detalhes, assim, no trabalho. Por isso que eu sei que o trabalho é assim, ele tem 389 páginas, professora. A gente não queria escrever tão grande, mas como contar, né, uma trajetória toda como essa aí, se a gente não usasse muitas palavras, né? A gente assusta um pouquinho, né? Pô, lê a minha tese aí. Como é que vai ler a tese em 389 páginas? Nossa, assusta. Mas para contar essa trajetória toda e ter esse aprofundamento, um pouco no Vygotsky, né, que ajudou, no Duval, que foi um eixo central, e aí a gente usou muitos aspectos da teoria dele, então teve que se aprofundar também. Na Gestalt, que a gente usou essa teoria psicológica também para a parte da percepção das formas, né? E na relação com o saber. Então, montar, né, costurar esse trabalho em poucas palavras é algo que tem que ser treinado, né? Então, é um trabalho grande, mas é nessa ideia de mostrar mesmo qual foi o caminho, né, que fez com que a gente construísse o trabalho do jeito que ele se apresentou. Mas tem ali, sim, está ali pontuado esse caminho todo, e na dissertação também. A dissertação também conta. A dissertação é específica em relação ao Código Matemático Unificado, que foi nosso primeiro documento, assim, nosso primeiro impacto na sala de aula, eu digo, foi esse documento. Então, daí a dissertação tá voltada para ele, né? E aí a tese para o livro didático. Tem toda uma construção, né? Tem uma construção.
Eu perguntei isso porque eu acho muito importante, né? É muito claro na sua fala toda. Eu olhei o título, né? Procurei a sua dissertação de mestrado, baixei e percebi realmente esse envolvimento que você tem, né? Então você tem toda uma história na educação inclusiva que faz a diferença em termos de riqueza e de contribuições no trabalho, tá? Além da sua própria docência. Certamente, se você fosse me orientando aí, eu acredito que dá umas 500 páginas, porque a gente... Eu cheguei para o Méricles, né, e falei, ó, professor, tá com tantas páginas aí já o trabalho. Assusta, né? Mas fica difícil contar da experiência, né? Porque eu também sendo professora de sala de aula, contar a experiência e claro, cruzar tantas informações de tanta fundamentação teórica e não escrever muito, né? A gente sabe que o doutorado, uma das qualidades é que a gente tem que saber sintetizar muito bem, né? Mas, olha, é difícil sintetizar com toda essa teoria aí envolvida, né? Então, quem tiver bastante tempo ali disponível, ou vai lendo devagarinho, sabe? Pega o trabalho e vai lendo devagarinho para conseguir chegar no final. Eu falo da questão de páginas justamente, né, que eu acho que merece mesmo ter esse tanto, porque tem toda a sua história, né? E essa história não tem muita separação, né? Quer dizer, é todo um conjunto que vem, como você falou, desde o trabalho de conclusão de curso até o doutorado. Então tem toda uma bagagem, né, teórica, metodológica, que você foi construindo, problemáticas que foram se enriquecendo e que realmente aí, né, gera aí um número de páginas significativas, né, no sentido não de montante, mas significativas na questão aí de informações. Parabéns pelo trabalho. A minha última pergunta que eu queria, o Bernard Charlot é um referencial, isso que me interessou muito no seu trabalho, eu utilizo muito, só que num outro contexto, eu uso justamente na relação que ele faz, que se o sujeito apreende algo, ele tem capacidade de representar. Esta relação dele que me chamou muita atenção na articulação dos registros de representação semiótica para mim, né? E aí eu queria saber se esta referência, né, que você citou várias vezes na sua fala, ela vem acompanhando você desde o TCC, ou em que momento você se deparou com essa discussão da relação com o saber? A relação com o saber chegou para mim só no doutorado, professor. Só no doutorado, porque a gente achava que o Duval, com essa questão toda semiótica e cognitiva, a gente construía um trabalho já importante, né? Mas para ir além dessa questão, a gente queria saber também da estudante, digamos assim, dar a voz também para ela, né? Entender como é que ela estabelecia a relação dentro da sala de aula, para além só daquele livro. Porque a relação com o outro também pode ser a relação com o livro, pode ser a relação com um amigo, pode ser a relação com um professor. Então, essa preocupação de ir além, sabe, daquilo que estava ali paradinho, que era só o livro didático, e não considerar a sala de aula. Porque a relação com o saber se estabelece, né, que se estabeleceu ali dentro, também nos deu indicativos, por exemplo, trazendo como exemplo a fala dela, quando ela dizia, olha, professora, tem professores que chegam na sala de aula que eles dizem assim, ó, eles apontam assim para o quadro, gente, olha isso aqui. Percebe esse detalhe aqui. Só que ela não podia perceber aquele detalhe ali. E é uma coisa muito simples, digamos assim, que a gente precisa se policiar se a gente percebe que na sala de aula tem um estudante cego, eu vou para o quadro, eu tenho que ter a sensibilidade de perceber que não adianta apontar com o dedo e dizer, gente, olha essa fração aqui. Esse simples detalhe para ela fazia muita diferença, porque permitia com que ela entendesse a questão colocada ou não percebesse. Se o professor diz, olha isso aqui, depois, Jasmine, ou, né,
conseguiu entender? Você conseguiu entender? Tá, mas como que ela vai conseguir entender se não chegou para ela de uma forma que ela pudesse construir alguma coisa e entender, né? Então, a relação com o saber me ajudou a ir além do semiótico e do cognitivo, e buscar também, em toda essa relação da sala de aula, a questão da motivação dela para aprender. O Charlot diz que a gente só aprende se quiser, né? Se o aluno também ter a motivação para aprender. Poxa, como é que ela vai aprender se o próprio livro dela não motiva? A motivação, como ele diz, é uma coisa que vem de fora para dentro. Se algo que está fora, que é o livro, e que às vezes é também o professor, não está motivando, como que essa aluna vai ser motivada também para aprender, né? As coisas têm que funcionar em parceria ali, né? Tem que funcionar em conjunto para que ela não tenha, por exemplo, medo, digamos assim, da geometria. Que ela não se sinta amedrontada ao ver uma figura transcrita. Então, toda essa questão aí, ela vai além, né? Ela foi além do semiótico e do cognitivo, que foi trazido com Duval como o eixo central mesmo do trabalho, né? Mas a relação com o saber, a Gestalt, o Vygotsky, que é um estudioso também, né, da deficiência, eles foram além, eles ajudaram, por exemplo, o Vygotsky me ajudou a entender a concepção de deficiência ao longo do tempo. Por que a gente é assim? Por que a gente trata a pessoa com deficiência do jeito que a gente trata hoje? Porque muito lá ainda daquele sujeito desgraçado, daquele sujeito pecador, digamos assim, a gente ainda carrega, né? A gente ainda traz isso ao longo do tempo. Então, é difícil encarar a pessoa com deficiência de maneira natural, tranquila, né? A gente ainda está aprendendo com isso tudo aí. E tem muito a aprender ainda, né? Então, todas esse arcabouço teórico aí, cada um deles me trouxe um olhar diferenciado e foi me ajudando a entender toda essa teia, né? Toda essa rede aí que está ao redor dessa aprendizagem. Me deu a possibilidade, né, de falar um pouco melhor sobre cada aspecto, né, da aprendizagem. Muito bem. Obrigado aí pela explanação. Mais alguma pergunta, gente? Eu gostaria de destacar, né, que a professora Daiane foi indicada aí para o prêmio, né, da tese aí, pela CAPES, né? Quando que sai o resultado? É setembro, sai o resultado. Eu espero que você consiga esse êxito, que é muito gostoso, né, ouvir você falar, e a gente vai imaginando, né, toda essa situação, toda essa sua dedicação e conhecimento, né, de causa do teu trabalho. Eu já me considero premiada, sabe, professor? Porque sabendo o que é o PPG-ST, sabendo o que é aquele programa que é considerado um programa de excelência, ter a tese, né, reconhecida e ter a tese levada para a possibilidade de um prêmio maior, para mim já é, assim, um imenso presente, imenso prêmio, sabe? Então, se conseguir ou não, independente, eu já estou muito contente e eu fico muito feliz de ter feito parte daquele programa, indico muito o programa para muitas pessoas que perguntam, né, estou pensando em fazer um mestrado, estou pensando em fazer um doutorado, sempre indico, porque realmente é um programa que nos leva a muitas e muitas perguntas, né, eu acho que o pesquisador tem que ter isso aí como foco de vida, né, além de tudo, ele é um perguntador, né, ele tem que ser, senão nada se constrói, né. Sim, com certeza. Eu espero que você, uma sugestão de escrita, né, tendo em vista o tanto que seu trabalho já tem de páginas aí, né, de tantas informações, tanta riqueza de conteúdo, escrever sobre essa questão da relação que você estabeleceu com o livro didático, né? Porque eu mesmo, nas dissertações que eu orientei, em alguns momentos esbarrou na análise do livro didático, porque o professor
trabalhou a partir desse material, né? Eu oriento muito meus alunos a situar o tipo de material que ele trabalha em sala de aula, para daí ter toda a proposta, né? E alguns trabalharam com um livro didático. Então, a gente vê pela linha da semiótica, quando você faz uma análise, várias lacunas, né? Propostas que ele pode estar fazendo, tomando por base a questão da semiótica. E eu, particularmente, não desconheço, na verdade, algum artigo, ou enfim, algum material que faça essa discussão pela linha do Braille, fazendo essa relação aí com a questão da semiótica. Então, acho que valeria a pena aí você investir nessa linha. No nosso grupo, no GP12, né, nós temos a professora Cileda Coutinho, que é da PUC de São Paulo, que é uma pesquisadora que se dedica muito, nas suas orientações, a discutir essa questão do livro didático. Inclusive, sobre aspectos até da semiótica, que ela trabalha, o foco dela é em probabilidade, mas assim como eu, ela desenvolve algumas discussões na área de estatística e probabilidade, relacionando com o livro didático, né, e a semiótica. Então, eu acho bem interessante que você pense nessa possibilidade. Eu acho que vai trazer novas discussões para o livro didático, né, que tem aí uma importância consolidada no cenário da nossa educação brasileira. Certo. Obrigada pela indicação também, professor. Eu realmente vou até procurar ver se eu consigo alguma coisa de conhecer, mas como também é um tema que me interessa, o livro didático, eu nunca vi nenhum texto, para ser bem sincero. A professora Clélia Nogueira e uma orientanda dela, junto também com a professora Veridiana Rezende, elas fizeram um artigo em 2018, não vou lembrar agora qual foi o periódico, mas depois eu posso passar para você também compartilhar com o pessoal, com algumas indicações sobre o livro didático, mas ainda bem Tá iniciais, né? Também usando a teoria do Duval. Então, já existe esse... com o Braille? Com o Braille. A professora Clélia Nogueira, que está no GT13, né, da SBM, que eu também faço parte, ela pesquisa a questão da surdez e também orienta algumas pessoas na questão da cegueira. Então, ela tem esse trabalho, né, esse artigo, ele tem alguns indicativos ali de um início de pesquisa com o livro didático, também utilizando o Duval, né, mas são questões, assim, que eu entrei em contato, são questões ainda iniciais, né, que vão levar, provavelmente, a estudante a outras conclusões também, né, e é bom isso porque os trabalhos vão se completando, né, os trabalhos vão se complementando, elas fazem pontuações, levantam também questionamentos, e a gente vai lendo e verificando no que dá para acrescentar, no que dá para discutir, e assim por diante. Eu fiz um levantamento, fiz um levantamento em 2017, dá para atualizar isso, na época tinham 58 trabalhos voltados à aprendizagem e ao ensino de matemática para estudantes cegos, isso já deve estar um número bem maior, né? Na época, o foco não era a aprendizagem, na época, o foco era em elaborar e investigar material didático. Então, o nosso foco foi voltado, né, voltado à aprendizagem, como acessar o objeto, né, como que ele acessa o objeto de conhecimento. Então, mas é claro, a gente vai lendo todos os trabalhos e tentando ver conexões, ver o que a gente aprende a mais, né, com esses trabalhos também, e assim vai melhorando também a prática, né, a prática e a pesquisa também. Tá certo, tá pronta para fazer um pós-doutorado. É o prêmio da CAPES, né, o prêmio da CAPES dá uma bolsa de pós-doutorado, né, para o ganhador, vamos ver se acontece. E procure, né, sempre tem o edital do PNPD, né, da CAPES, eu tive a oportunidade de ser contemplado pela
o ano passado, né? Quando eu terminei, fiz agora até março, né? Eu acho que vale a pena. Pense nisso. Material aí para mais pesquisa você tem, aí sem dúvida. Só pela sua fala aí, já um pós-doutorado já está garantido em termos de conteúdo de pesquisa. Pelo menos um, né? Tem bastante estudos aí. E muito bom você ter essa disponibilidade em fazer essa difusão. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta? Daiana, então, aparentemente aí alguns agradecimentos aí que depois você pode ler aí. E eu queria agradecer demais a oportunidade, tá, de ter a sua presença aí no grupo, e de todos os outros participantes, tá, e sem dúvida aí em outras oportunidades aí vou estar chamando. Eu preciso conversar, combinar com o pessoal, quero fazer alguns estudos teóricos com base no livro, né, para que você possa estar ajudando em algumas interlocuções na própria teoria aí, com base nas pesquisas de vocês aí. E mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada a você, professora, e obrigada a Gerli, que eu sei que é responsável também por eu estar aqui. Muito obrigada. Nosso grupo de pesquisa tem uma galera bem unida, que se apoia e estuda, né, realmente a teoria a fundo, assim, e a Gerli é uma dessas pessoas que é muito especial também nessa minha jornada aí. Muito obrigada. Imagina, a ideia era só contribuir com o grupo do Paulo, né, que eu conheci recentemente, e também porque tem os dados da sua pesquisa, não é só uma pesquisa, né, que fica ali, fez a tese, fica ali só no campo da universidade, ela conversa muito com a sala de aula, sabe? Então, assim, é muito importante mesmo para nós, inclusive eu que também sou professora da rede estadual, é uma tese que faz a gente pensar, rever o nosso planejamento, rever nossas ações como docente mesmo. Para mim é uma honra poder te assistir novamente. Eu que agradeço. Que já é a segunda vez que eu assisto a Daia falando a terceira, eu acho a quarta. Mas é porque, gente, é porque o tema da inclusão, em particular, para mim, é um tema assim que sensibiliza e ao mesmo tempo a gente se sente perdido, né? Porque como a professora comentou ali no chat, cada estudante é cada estudante. Por mais que a gente tenha essas discussões, a gente sempre tem que estar se atualizando, estudando, buscando e sempre levando em consideração qual é o sujeito que você tem em sala, né? Sem dúvida. Então, para mim, é muito bom sempre parar para pensar sobre a inclusão. Obrigada, Gerli. Pensamos juntas. Verdade. Eu também estendo aí o agradecimento a Gerli. Quando eu vi o livro, passei pelos capítulos, me chamou a atenção porque eu escrevi também um artigo sobre função quadrática e eu escrevi o nome dela no Face, falei, vamos ver se essa menina responde alguma coisa para mim. E assim que eu a conheci, perguntei e assim, agradeço muito, Gerli, pela sua disponibilidade de contribuir, e ela foi muito pronta aí para me ajudar aí, inclusive nos outros encontros aí. Então é muito bom que a gente vai estendendo, né, esse universo aí. A parceria, né, professor? E, mais uma vez, obrigado, Gerli. Então, Daiana, estou encerrando, então, vou fechar a gravação e depois disponibilizo aí. Muito obrigada. Obrigado, uma boa noite a todos.